Desde pequeno, já demonstrava talento e vocação. Com o tempo, o trabalho incansável o transformou em um artista de múltipla atuação. Gravador e curador, com exposições e prêmios no Brasil e exterior. Escritor e professor, procura lapidar os alunos como se fossem uma obra de arte. Uma arte que satiriza e critica as relações sociais. Eu percebi que a gravata sempre estava no meu trabalho, de algum modo, entende? Às vezes era numa imagem pequenininha, num desenho, aparecia uma figura com gravata. Então eu falei, puxa vida, eu vou usar esse tema com a gravata. E comecei a fazer gravatas, uma dançando com a outra, às vezes no pescoço de várias pessoas, e entrei um pouquinho para cenas meio surrealistas, né? E aí foi nascendo um contexto mais forte social, não só a beleza da gravata em si. Ele apresenta um trabalho de crítica social, né? Irônico, bastante irônico, chega a ser até sarcástico em alguns momentos, ferino, não é? Em relação, tanto parece que à condição humana, quanto à sociedade brasileira e sobretudo, aos meandros da política. Na hora que eu fiz o desenho, que eu dei o nome de número 39, né? Esse político, com um guarda-chuva, como se fosse uma proteção, ele distribuindo gravatas para o povo lá espera das gravatas, ele jogando gravatas como se ele tivesse num sapato, como se fosse um Papai Noel, entende? Entregando presentes. A gravata estava simbolizando o dinheiro, estava simbolizando sempre alguma coisa que a pessoa está esperando, entende? E eu acho que esse tipo de trabalho foi sendo a minha marca mais forte até hoje. A personalidade dele justamente o que ele reflete no trabalho, né? Ele é muito crítico, muito audaz, assim, sarcástico, né? E ele tenta falar sobre a sociedade, né? E fazer críticas sobre o social. Então, essa série que ele faz já há algum tempo, ela está atingindo totalmente o objetivo, né? que ele propôs. A banana apareceu aí em 1992, né? O político comendo banana, que a banana simboliza, vamos supor, é algo que é comum, é barato, as pessoas podem comprar banana, é uma coisa saborosa que nem muita gente liga para esse alimento, né? Mas o comedor de banana eu quis transmitir alguma coisa de brasileiro no trabalho, né? Então ele come banana enquanto o povo fica se equilibrando, desesperado, não sabe o que fazer para se manter, enquanto o comedor de banana está sossegado embaixo do guarda-chuva, se alimentando, né? Então eu achei assim que a banana tem um fundamento muito forte no meu trabalho, assim como a gravata, por ele representar o Brasil. Quieto, tímido, disciplinado. Era assim o garoto Paulinho. Sempre desenhou muito. No lugar de brincadeiras de criança, brincava de ser artista. Com 7, 8 anos ele já, estimulado principalmente pela mãe, já desenhava. E aqui em Campinas é interessante porque ele, as primeiras obras dele foram publicadas, né, no Diarinho, que era um suplemento infantil do Diário do Povo. Muitas vezes até colegas passavam em casa, me chamavam para brincar, para sair, e às vezes eu estava tão empolgado com o desenho que eu não saía se eu não tivesse terminado o desenho. Começou assim, apresentado pela mãe, dizendo, olha, ele é uma pessoa que só pensa em desenhar, só quer pintar, só quer ficar... o mundo dele é esse mundo plástico, né? E aí ela levou para o conservatório, porque era uma das únicas escolas que trabalhava assim sistematicamente com isso. Mas aí esse menininho maravilhoso, que a gente aprendeu a gostar muito, né? Foi surpreendendo as professoras justamente nessa capacidade
de desenhar, de pintar. E fui aluno do Egas Francisco, né? Logo em seguida, no Centro de Ciências, Letras e Artes. Então, quando menino, o Egas também, um artista jovem, que deixava a gente bem espontâneo para fazer o trabalho, né? Então, foi uma marca registrada que eu tenho assim da cidade. O Conservatório Carlos Gomes e o Egas Francisco no início de carreira. Eu tive alunos brilhantes lá. E o Paulo, sem dúvida alguma, era um dos mais brilhantes. Desenhava tinha muito humor, um humor extraordinário no desenho, um traço bem expressivo. Ele era um menino que trabalhava o tempo inteiro, ele desenhava tempo integral dentro da sala, entende? Quer dizer, só quando ele entrava e ele saía, que ainda você tinha chance de conversar um pouco com ele, sabe? Porque ele era de uma atividade impressionante. Mas assim, a coisa que mais marcou a gente foi que nós resolvemos levar as crianças para a igreja para ver a história de Jesus, né, do sacrifício de Jesus. Eu falei, olha, só que não pode ser em cor. A igreja está de luto, então todo mundo tem que pintar preto e branco. Mas aí nós nos surpreendemos e ele pintou um Jesus extremamente colorido, vermelho e amarelo, quer dizer, com sangue aparecendo e tudo. E aí a gente falou, esse menino é um menino que tem, além de tudo, tem uma personalidade artística muito forte. Entre outras influências, no início da carreira, Paulo teve incentivo e inspiração de artistas de Campinas, que faziam parte do Grupo Vanguarda. O Grupo Vanguarda, de certo modo, teve uma participação na minha carreira, porque eles estavam opinando diretamente sobre o meu trabalho, ou eu participava de algum evento, algum salão, onde sempre tinha um que era membro de júri. Então eu considero que realmente eu sou fruto do local. Não sinto uma influência direta no visual da minha obra com esses artistas, mas é inegável que esses artistas colaboraram demais com a arte na cidade e eu fui privilegiado por estar em Campinas. E eu acho que o Paulo, como sempre foi muito estudioso, eu acho que ele se voltou para a história das artes plásticas e encontrou esse Bosch, porque eu acho que as primeiras coisas dele foram muito influenciadas por Bosch. O Paulinho, apesar de fazer uma obra que é consumida pelo adulto, de certo modo, a sua obra está carregada de infantilidade. E esse espírito infantil, eu sei que foi muito reforçado pela influência do Picasso. O Paulo está com uma forma de expressão peculiar, é ele mesmo, não tem... Ele poderia ter absorvido alguma coisa de mim, mas também não é. Eu não fiz nada disso que ele faz. O contato que eu tive com o Paulo foi num dos salões de arte que ele participou e era considerado um menino prodígio, porque realmente ele se destacou bastante no salão de adultos, né? E depois, com o passar do tempo, ele ingressou na PUC. Eu fui aprendendo gravura com o Bernardo Caro e aí eu não parei mais. Na hora que eu fiz a primeira gravura e que eu percebi que tinha a possibilidade de fazer uma reprodução dela que fosse original e tirar cópias originais, era fascinante o corte que dava na obra, aquilo me fascinava tremendamente, né? Então o Bernardo pedia para eu fazer uma gravura, pedia para toda a classe, quando eu vinha eu aparecia com mais, né? com várias obras, que eu não parava de fazer gravura. Eu entrei na PUC, né? no curso de Educação Artística, em 1976. E foi o ano que a doutora Léa Zigiati, diretora do conservatório,
Ficou sabendo que eu estava fazendo curso de caço artístico, mas imediatamente mandou me chamar. E ele, quando adolescente, quer dizer, ele só reafirmou a vocação que ele tinha, e aí a gente catou ele para ser professor. Nós o catamos assim para vir ajudar a gente na parte como professor. E como professor ele foi uma pessoa que os alunos adoravam, uma pessoa extremamente criativa. Desenho, pintura, escultura, aquarela. Paulo percorreu todas as linguagens até se encontrar na gravura. Existem muitas modalidades de gravura, técnicas diferentes, mas a princípio ela é só a transferência de uma imagem para uma outra superfície. A gravura é uma expressão riquíssima. Ela permite o uso de recursos que estão presentes na escultura, na pintura. Ela é um meio de expressão muito completo mesmo. Não deixa a desejar em nada nesse sentido para qualquer outra modalidade. E a gravura tem uma grande qualidade que o Paulo percebeu logo de início, que também é aquela da multiplicação da imagem. Na época da PUC, como aluno, eu já estava fazendo muitas gravuras, né? E eu participei de uma em 78, no último ano da universidade, que foi em Paris. Essa é uma mostra latino-americana. Então aí eu realmente percebi que a minha gravura estava sendo bem-vinda em muitos salões, ganhando vários prêmios. E com essa mostra que eu participei no exterior, realmente eu comecei a tomar um fôlego e uma credibilidade no meu trabalho. A gravura é uma coisa muito mais séria. A gravura, se o artista é bom, como é o Paulo, ele atinge o objetivo, ou seja, ele consegue transmitir uma mensagem que não é para combinar com o tapete nem com o sofá. Viver para a arte e não da arte. Como se fossem filhos, Paulo prefere manter seu acervo pessoal. Vende as obras apenas em casos especiais. Foram bastante gravuras que eu comprei. Eu não gosto de presentear as pessoas, pelo menos quando se casam, com uma coisa óbvia, né? Um forno de micro-ondas ou as panelas, porque isso é obrigatório comprar. Quer dizer, não precisa ganhar. Então eu presenteio com arte porque esse é o meu métier. Ser artista, não ser egoísta. Saber fazer, saber ensinar. Dividir o prazer. São 3 livros publicados, todos voltados ao desenho infantil e ao ensino das artes plásticas. Servir de inspiração, orientar as emoções do artista que nasce ou se aprimora na sala de aula. É o que procura fazer na Faculdade de Artes Visuais da PUC Campinas, onde é professora há 27 anos. Olha, o professor Paulo é uma criatura extremamente competente, extremamente séria e muito humilde, muito simples, muito assim envolvido com o que faz, está sempre pronto a receber os alunos. E eu percebi que eu tenho a vocação para ser professor pelo seguinte motivo: quando eu vejo um trabalho de um aluno na universidade, eu consigo perceber que ele tem talento e consigo ver a riqueza disso. Então eu acho que o que me gratifica muito como professor é estar lidando com jovens que são promissores artistas, né? E de estar incentivando esse lado da carreira artística. O ano passado, principalmente, que a gente trabalhou com a gravura, e ela tem um trabalho muito pesado, porque a prensa ela é difícil de manuseio, uma prensa